Olá, vamos falar então hoje sobre a questão do consumo, né, do investimento, da renda com que as pessoas têm e que as empresas também têm, né? Então, vejam só, o consumo é quando nós, sejamos pessoas físicas, ou pessoas jurídicas ou pessoa do setor público, né, despendemos parte da nossa renda para fazer aquisição de algum bem ou de algum serviço ou pagar alguma coisa, né? Então, o consumo ele pode ser obtido pela quantidade da receita que a gente tem, né, e descontando os gastos que nós temos. Então, o que sobra seria essa parte do consumo, né? Então, se eu tenho um ganho de 5 mil e gasto 4.500, né, sobra 5 mil, sobra R$ 500 para mim, né? Esses R$ 500 para mim eu posso utilizar para fazer qualquer coisa, né? Inclusive fazer chamados investimentos, né? Então, as empresas também apresentam dessa maneira, né, que elas podem, da receita que elas obtêm, descontando os gastos que ela tem, é o lucro, né? Então, esse é o dinheiro que sobra para ela poder também fazer investimentos, né? O governo também, né? O governo tem uma arrecadação, né, que se dá através do orçamento público, seria então a receita menos gastos, né? E o que sobra, né, ele pode fazer aplicação, né? Pode fazer investimento em alguma atividade, né? A renda disponível, que é essa renda, né, com que nós contamos depois que nós pagarmos os impostos e recebermos os subsídios, né? O subsídio seria então uma subvenção, né? É uma ajuda que o governo dá para as pessoas. Há a possibilidade, né, de que nós possamos buscar dinheiro para fazer investimento, né? Ou utilizar o meu próprio, né? Mas eu tenho que comparar, né, essa vontade de investir com algumas condições, né? A primeira seria de eu buscar dinheiro para investir, né, se eu verificar que tem um futuro, né, alvissareiro, né, se eu consigo enxergar a um futuro assim bom, né, para a atividade econômica, então eu estaria disposto a investir, né? Um outro fator seria a comparação do quanto me renderia, né, de lucro, né, percentual anualmente, e do quanto me rende as taxas de juros no mercado, né? É claro que se as taxas de juros no mercado render mais, eu vou aplicar no mercado e não vou aplicar no investimento, né? Uma outra condição também que a gente tem que observar é o nível da capacidade instalada, né? Se já tiver muita empresa naquele local, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que criar um outro tipo de investimento, né? O governo apresenta alguns tipos, né, de procedimento, né, para fazer aconteça uma melhor distribuição de renda, né, entre os indivíduos. E essa distribuição de renda, né, ele passa primeiro pelo sistema tributário, né, pela intervenção direta no mecanismo de mercado e também pelo sistema de transferências, né, que o governo pode realizar através de doações, né, ou através de recebimentos também, né? A questão que os tributos que nós temos, né, dentro do sistema tributário, eles podem ser de alguns tipos, né? Nós temos lá os tributos que podem ser como taxa, né, como imposto, como contribuição de melhoria, né, como empréstimo compulsório e como contribuição social, né? Esses são os tipos de impostos que a gente tem, né? Os impostos também eles podem ser diretamente, né, incidir diretamente sobre o indivíduo, pode incidir indiretamente, incidindo sobre os bens, pode ser um imposto, né, progressivo, como é o caso do imposto de renda, né, que ele sobe à medida que a renda aumenta, começa lá com 7%, depois vai para 7,5%, 15% e assim vai, até chegar nos 27,5%, né, que seria o máximo que a gente tem. Então ele é progressivo, quem tem mais vai pagar mais. E também nós temos os impostos proporcionais, que são aqueles impostos que têm uma alíquota fixa,
né? Por exemplo, o IOF, né? O IOF tem uma alíquota fixa, o IPI tem outra alíquota fixa. O que varia, né, seria o montante que o governo vai arrecadar conforme o valor que for dispendido, então, né? Os tributos, né, são de competência sempre da União, mas ela divide, né, essa competência com os estados e com os municípios. E daí, então, nós temos tributos que são de competência da União, né, como o imposto de renda da pessoa física, o imposto sobre operações financeiras, né, o imposto sobre exportação e outros. E nós temos também a competência do Estado membro, né? O IPVA é um exemplo, é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é o Estado quem cuida. E também, por fim, o município, né? O município é aquele quem arrecada, né? Por exemplo, o IPTU, né? Bom, essa seria, então, uma das formas, né, que o governo tem, que ele utiliza do sistema tributário. Uma outra forma que o governo pode utilizar também, né, é através dos sistemas de transferências, né? Ele transfere dinheiro, né, para alguém, como a gente está tendo agora, né, aqui no Brasil, as pessoas que estão desempregadas estão recebendo R$ 600 para cada um dos 3 meses que vem, né? Isso é uma forma de ter transferência. Então, a transferência pode ser uma transferência interna, né, como pode vir uma transferência externa, como também o Brasil pode mandar dinheiro para fora, né? Eu me recordo que, alguns anos atrás, aqui no Brasil nós tínhamos necessidade, né, de vacina, porque as vacinas estavam vencidas e aí Cuba mandou para nós, né? Então é uma prestação sem que ocorra qualquer outra contraprestação no sentido inverso, né? E por fim nós temos então as intervenções diretas no mecanismo de mercado, né? Que seria o Estado intervindo, por exemplo, determinando o salário mínimo, determinando a correção de aluguel uma vez por ano, né? Correção de plano de saúde, enfim, o governo faz essas intervenções, tá? Nós ficamos por aqui hoje.